queria falar com vocês por que as pessoas saem da igreja. Depois de mais de 35 anos pastor, por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas abandonam a igreja? O que nessa experiência minha, o que eu vi, falando para pastores? Ano passado eu falei para mais ou menos 150 mil líderes no Brasil e no mundo. E em Belo Horizonte, eu tenho estado ali. Em Belo Horizonte é um negócio assim, um milagre, porque são várias igrejas grandes, uma ao lado da outra, várias igrejas grandes. A Lagoinha, com mais de 30, 40 mil membros, a Getsemane, perto de 20 mil membros, a Oitava Presbiteriana, pastor Jeremias, uns 3 mil pessoas, 4 mil, o Jerônimo, umas 5 mil pessoas, tudo próximo. Eu estou dizendo igreja assim, próxima da outra, coladas. Joaquim Cantagalli, Assembleia de Deus, tudo próxima da outra. E o que aconteceu? E a experiência é a mesma. Por que é que as pessoas abandonam as igrejas? Por que as pessoas saem da igreja? Então, vou falar alguns motivos. Vamos lá, versículo 8 de 1 Pedro. Sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5, 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Não é ao redor, não, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos e no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Por que as pessoas saem das igrejas, irmãos? Eu nunca ouvi um sermão como esse. Eu passando em frente a uma livraria, La Selva, até entro para procurar meus livros. Meus livros são vendidos nessas livrarias aí, graças a Deus, do mundo todo. E eu vi lá um livro, Por que abandonei a igreja? Título de um livro. Um livro americano. Então eu fui tentar folhear o livro, não dava tempo, o avião estava quase decolando. Mas aí eu vim dentro do avião com essa frase. Uma mulher que escreveu por que abandonou a igreja. Aí eu chegando em Belo Horizonte, eu comecei a perguntar para pastores. Tem ovelhas saído da sua igreja? O que está te mais magoando? Ah, porque perdi famílias. Então eu preparei algumas coisas. A primeira coisa, aqui não vai por ordem, são algumas coisas. Decepção com irmãos. A igreja cria uma expectativa. As pessoas que vêm para a igreja, elas pensam que vão encontrar só gente honesta dentro da igreja. Elas pensam que vão encontrar só gente maravilhosa. E aí começam a fazer negócios entre eles. Começa a confiar, contar problemas. E aí elas se decepcionam. Então, é preciso nós falarmos isso com a igreja. É preciso você pregar do púlpito, orientar que não se pode confiar em todas as pessoas dentro da igreja, porque onde tem ovelhas, tem lobos. Nós pensamos que todos são maravilhosos. Nós pensamos que todas as pessoas estão ali, são crentes. E não são. Judas estava junto de Jesus, junto dos apóstolos, e ninguém podia imaginar que Judas fosse o traidor. Então, o primeiro motivo de pessoas saírem de igreja, mudarem de igreja, problemas entre irmãos. Porque nós muitas vezes não orientamos do púlpito. Segunda coisa,
expectativas frustradas. Expectativas frustradas. Nós pregamos uma mensagem que Deus vai resolver o problema de todo mundo, irmãos, como pastores. E não é assim. Jesus Cristo pregando, Jesus falando, ele falou assim: olha, na Síria, naquela região, existiam muitos leprosos, mas Deus curou só um, chamado Naamã. Jesus fala isso. Quer dizer, nós temos que deixar claro que Deus é soberano, Ele está no trono. Então as expectativas frustradas, elas fazem as pessoas não se tornarem alicerçadas na fé. E muitas vezes a culpa é nossa, de pastores. Eu estava assistindo pela televisão e vendo, eu assisti 9 programas de televisão. Nenhum pastor ensinou, eles só falaram de bênçãos. Está certo, tem que falar de bênção. Mas dos 9 programas pela manhã, todos eles diziam: vem que seus problemas vão ser resolvidos, vem que eu vou te dar soluções. A salvação deixou de ser prioridade. A salvação passou a ser uma mensagem secundária. Eu conversava com os pastores americanos, vários pastores vieram e passaram em Belo Horizonte, fizeram uma turnê no Brasil, porque esse crescimento das igrejas. E o pastor líder deles, americano, da visão mundial, disse: olha, pastor Jorge, a igreja brasileira está cometendo os mesmos erros que a igreja americana. Parou de pregar sobre a salvação e passou a pregar só as bênçãos materiais. O mesmo erro que foi da Europa, ele foi para os Estados Unidos e agora está acontecendo aqui. A principal mensagem, irmãos, é a mensagem da salvação. E falar com as pessoas que o principal, Jesus Cristo pregava isso. Você pode olhar, busca primeiro o reino de Deus. Essa mensagem tem que ficar latente na nossa mente. Você entrou aqui, Jesus pode te salvar. Você entrou aqui, Jesus pode salvar a sua vida, porque você é eterno. O pastor tem que falar isso no sermão constantemente, porque você vai ver essa mensagem como a estrutura bíblica. A base da Bíblia é a salvação. É Deus, desde o Gênesis, querendo resgatar o homem. E nós estamos fazendo e preparando uma igreja mimada. Uma igreja que está interessada só nas bênçãos. E Deus está se tornando um garoto de balcão. Deus está se tornando um farmacêutico. Deus está se tornando não o alvo da nossa adoração. Tudo é importante, mas com equilíbrio. O testemunho de um carro, de uma cura, de um casamento, tudo isso é maravilhoso, de um atleta, de um jogador de futebol na igreja. Mas o mais importante é a mensagem da salvação. E se nós não formos alertados sobre isso, nós vamos esquecer de falar sobre salvação, irmãos. Tem igreja que não tem mais apelo para quem quer aceitar a Cristo, não tem mais. Não tem. Como consequência, também não há convite para as pessoas irem à igreja. Então tem pessoas do nosso lado morrendo de fome espiritual e abastados materialmente, mas não tem experiência de salvação. Então é importante isso aqui, olha, as expectativas frustradas, porque de repente a pessoa não é curada, de repente a pessoa não tem um problema financeiro solucionado, porque ela errou, fez dívidas além das pós, não deveria ter feito. Eu trabalhei em banco, em gerenciamento. Quantos carros estão hoje nos pátios para leilões, escrito lá, serviço do Rei Jesus. Jesus Cristo é o meu rei, e o carro está lá sendo leiloado, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E está lá a casa penhorada na Caixa Econômica. Por quê? Porque Deus não abençoa coisas erradas. Deus te faz reagir diante das coisas erradas. Ao contrário de você acomodar-se, Deus te dá a capacidade de reagir diante delas. Então a mensagem: olha, irmão, eu não sei se Deus vai solucionar o seu problema, mas o seu problema é secundário.
Você precisa resolver um problema que só você pode resolver entre você e Deus, é a sua salvação eterna. Quanto ao seu filho, quanto ao seu casamento, quanto às suas finanças, isso aí tudo é secundário. Agrada-te do Senhor e Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Mas primeiro você tem que agradar dele. Então nós precisamos restaurar essa mensagem de salvação. A mensagem de salvação. Hoje, eu estava poucos meses atrás nos Estados Unidos, eu contei 12 igrejas em 2 quarteirões. 12 igrejas em 2 quarteirões, uma em frente, outra assim, todas elas vazias. Uma que os muçulmanos estão utilizando, outra que uma escola está utilizando, uma fechada, completamente fechada, com um prédio de escola dominical. Me ofereceram 60 igrejas, prédios lindos, se eu queria assumir essas 60 igrejas nos Estados Unidos, batistas, fechadas, porque não tem ninguém. Um pastor de Goiânia, eu fiz o meio de campo para ele, lá ele recebeu uma igreja e um prédio, de graça, e um dinheiro que estava na conta, que só o pastor... Os velhos morreram e deixaram o dinheiro na conta. Então eu falei com o presidente da convenção batista, a mensagem, então esses pastores falaram conosco, pastor Jorge, exorta os pastores para eles não deixarem de pregar sobre a salvação eterna. O principal alvo de Deus é salvar o homem, porque o homem tem uma alma que é eterna. O homem é eterno, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então nós estamos lidando com isso, olha. Voltar a fazer apelo nas igrejas, quem nessa noite quer entregar a vida nas mãos de Jesus, quem quer reconciliar-se com Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, campanha, faz campanha para quem quer, para os seus familiares se converterem, traga um visitante para ele ser salvo, não é traga um visitante para ele receber isso, não, aquilo, olha, testemunho de salvação. Então as pessoas saem da igreja por causa disso. Outra coisa, falta de crescimento espiritual. Se as pessoas não tiverem um crescimento espiritual, elas vão ficar de igreja em igreja. Então as igrejas têm que ter um culto de ensino da palavra. Em todo culto, o pastor tem que se preocupar em ensinar. Então, o alicerce é que vai fazer a pessoa não ficar pulando de galho em galho. O alicerce. Vocês vão ver aqui como que o negócio vai estreitando para nós. Então, por que as pessoas saem da igreja? Porque elas não têm crescimento espiritual. O testemunho de Jeová vai numa casa, com pouco tempo ele confunde um crente. Está certo que é herético, que ele só pega um versículo, mas o grande ministério dos testemunhos de Jeová é pegar crentes que não sabem nada, não sabem manusear a Bíblia, não tem crescimento espiritual, não sabem nada da Bíblia, não lê a Bíblia, não cresce espiritualmente, não ora. Pastor Silas falou aqui sobre reunião de oração. É verdade, as pessoas não crescem. Então elas, no meio da tempestade, elas acabam se afastando da igreja. Tem que falar isso na igreja. Falar, irmãos, olha, você some da igreja, porque Satanás quer tirar a pessoa da igreja. A pessoa não para de tomar Coca-Cola, não para de assistir televisão, não para de assistir novela, não para de comer doce, não para de comer churrasco. Mas a primeira coisa que Satanás faz é tirar ela da igreja. Então tem que dar base. Você não precisa ter vergonha. Você pode pregar a mensagem à noite, ensinando a igreja, e depois fazer o apelo que se converte, é a mesma coisa. Então, muitas vezes nós, líderes, nós vamos errando nisso. Nós não damos o que as pessoas precisam. Desinteresse das pessoas se integrarem. As pessoas não têm interesse em participar de um grupo. Então, se nós ensinarmos a igreja, você que é jovem tem que participar da mocidade.
Você que é senhora tem que participar do grupo da melhor idade. Você que é policial tem que participar do grupo dos policiais, uma reunião de oração, um café. Então eu tenho na igreja, por exemplo, uma reunião só de autoridades. Uma vez por mês, quem dirige é uma promotora. Essa mulher ali ora, a esposa do policial vem, ali eles fazem, a igreja promove um café para eles, a gente paga. Irmãos, as igrejas têm que dar alguma coisa para as ovelhas, irmãos. Igreja está vendendo tudo, não tem um chazinho, só tem envelope de dízimo nas entradas das igrejas, nem folheto para os crentes levarem para distribuir para os colegas não tem nas igrejas, só tem envelope de oferta, envelope da família, envelope da oferta da semana da campanha, só tem envelope. Sabe quanto que custa 10 mil folhetos na Sociedade Bíblica? 10 mil folhetos, aqueles coloridos, R$150. Agora, o que a Bíblia fala que Deus vai mover para as pessoas darem dinheiro? O dízimo é para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Então, recolhe os dízimos e ofertas. A igreja não tem uma biblioteca para oferecer para os crentes. Uma biblioteca, não tem alimento, não dá uma Bíblia para as crianças, que são, uma Bíblia custa R$3, poxa. R$5 uma Bíblia com capa. R$5 uma Bíblia na Sociedade Bíblica, eu sou conselheiro da Sociedade Bíblica. Cada criança que for consagrada, que a igreja der uma Bíblia de presente, escrever ali, ó, para você no dia da sua consagração. Imagine isso, aí Deus está até falando, confirma isso aí, olha. Vigia, né? É o alarme, né? Mas entende? Olha a mocidade, os jovens. Agora me vai desarmar, olha. Você sabe onde é, pastor? Ele sabe lá, né? Olha lá. Pronto, achou. Isso é aquilo que acontece na hora boa. Voltar a falar do assunto do dinheiro. Você vai ver lá. Pastor da igreja, fica sem graça, não, pastor. Isso assim, acontece nessas reuniões assim, isso é abençoado, não. Mas, irmãos, então tem igreja. Você pergunta assim, por que as pessoas saem da igreja? Porque elas não estão integradas em nada. Não tem reunião de homens. Antigamente dava para uma igreja, pastor Dolá, abrir. Segunda-feira, reunião de oração. Quarta-feira, estudo bíblico. E sexta-feira, culto de oração. Foi o erro das igrejas americanas. Porque os crentes não tinham atividades durante a semana. Não ia para a igreja, mas também não tinha grupo nenhum específico para participar. Não tinha grupo nenhum. Então eles ficavam isolados, dentro de casa, no shopping, passeando. Palavras de estudo feito para pastores, né, irmãos? Isso não é eu que estou inventando aqui. Isso são pessoas que fizeram pesquisa o porquê de fracasso das igrejas americanas. E um dos motivos foi esse. Crente, só domingo de manhã na igreja. Eu vi uma igreja lá na Inglaterra, estamos em férias. Semana que vem eu vou para a Inglaterra, vou passar 7 dias lá. Então, estamos em férias. Retorno tal época. Retorno só algum tempo depois. Quer dizer, no Brasil já está assim. Tem igreja que só tem culto domingo de manhã. Algumas não tem nem culto domingo de manhã, só à noite. Onde estão os crentes? Tudo no clube. É importante a família? É. É importante divertir? É. Mas e os grupos? Então você tem que, não é você transformar a igreja em G12. Eu não sou favorável a isso. Parar de ter os cultos, celebrações. Isso aí o Renê já falou comigo e viu que foi errado. Foi dar murro em ponta de faca, né? É uma questão de princípios. É uma questão de você entender isso. Tem que ter reuniões com grupos na igreja.
Outra coisa, que é para mim talvez a principal, o pastor ser um problema. Acho que muitas ovelhas estão na igreja por causa do pastor, é verdade. Elas estão ali por causa do pastor. O pastor é o homem de Deus, é o profeta, que mais atrai pessoas para a igreja. É o pastor. As pessoas vão à igreja por causa dele, as pessoas o amam. Mas o que eu vi também, que mais pessoas se afastam da igreja, é por causa do pastor. Decepção com o pastor. Na hora que está doente, o pastor não vai lá. No dia do casamento, o pastor não está presente. Na bodas de prata, o pastor prometeu que iria, ele manda alguém. Nasce uma criança, vai consagrar aquela criança, o pastor não está presente. Aí as pessoas dizem: esse pastor não participa da minha vida em nada. Aí surge alguém e leva essa ovelha para outra igreja. Ele vai na Universal fazer uma campanha, vai na Batista fazer uma campanha, fazer uma visita. Aí ele vê o pastor ali amoroso, vê o pastor cuidando. Ele sai da igreja, ele vai para outra igreja. Mau testemunho do pastor. Pastor que não paga na cidade. Pastor que não cumpre seus compromissos. É um dos maiores problemas hoje. Pastor compra o carro, não paga. Compra no supermercado, não paga. Então por que as pessoas saem da igreja? Por mau testemunho dos pastores. Ainda essa semana passada eu fui visitar uma família. Um pastor meu auxiliar, 13 anos, estava comigo e falou que Deus falou com ele que era para ele abrir uma igreja. Então Deus falou. Quando a pessoa fala que Deus falou, como é que eu vou dizer que não falou? Aí ele falou que Deus falou com ele. Eu sou doido de brigar com Deus? Mas só que eu falei: Deus, faz ele, se é verdade isso, faz ele deixar claro isso. Aí ele, na mesma conversa, ele falou que Deus tinha falado com ele lá em Israel, no monte Sinai. E ele então, Deus falou com ele lá na mesma conversa. Aí ele conversando comigo, ele então deixou claro que ele já tinha alugado o lugar antes de ir para o monte Sinai. Não tem problema abrir igreja. Mas depois que ele foi abrir igreja, sozinho, eu não fui lá organizar nem nada, a igreja nasceu igual um bebê de proveta. Aí começaram a aparecer os problemas dentro da igreja. Porque ele dirigia um culto, dinheiro emprestado. Várias famílias, depois que ele saiu, que ele dirigia um culto, disseram para mim: pastor, nós abandonamos a igreja porque nós pensávamos que o senhor soubesse o que estava acontecendo aqui na sexta-feira. Pelo que estava acontecendo? Fulano de tal pegou 10 mil comigo e não pagou. Pegou 1.000 com outro e não pagou. Pediu para eu avalizá-lo em determinada situação e ele sujou meu nome. Quer dizer, um pastor que estava comigo. O pastor Odolar um dia viu eu tratando um assunto de um pastor dentro do carro. Foi você que estava comigo, não foi? A mesma coisa, uma outra pessoa que distribuiu carnê entre os empresários da igreja, uma pessoa dentro da igreja distribuindo carnê. Então as pessoas se afastam da igreja por mau testemunho do pastor. Chegou ao ponto de um rapaz da Polícia Federal falar: pastor, o senhor está aqui, já tem 3 meses que eu não vou à igreja, mas eu ia dar um tiro na cara do pastor, porque eu estava vendo a hipocrisia dele. Proibi minha esposa de ir, meus filhos adolescentes. Então por que as pessoas saem da igreja? Por mau testemunho de pastor. Tem uma garota que estava sumida agora. Onde que apareceu essa menina? Lá no norte de Minas, com um pastor. Uma menina de 16 anos. Quem viu isso pela televisão? Vocês viram? Alguém viu, ó. Estava lá com o pastor.
lá no norte de Minas. Uma garota de 16 anos que procurou ele para contar os conselhos, pedir conselhos. Quantas pessoas vão deixar de ir à igreja? Talvez na vida toda, o número de pessoas que ele ganhou para Jesus seja menor do que o número de pessoas que deixarão de ir à igreja. Então é muito sério essa questão sua e minha, mau testemunho. Mau testemunho de pastor faz as pessoas afastarem-se da igreja. Então você que é líder, você que está aqui, eu sou líder, é uma briga no trânsito, é uma briga lá na loja que você foi pôr pneus. O mau testemunho de pastores é muito forte. Vocês estão vendo aí todos os dias, todos os tempos, todos os momentos, ovelhas entristecidas com pastores, dizendo: eu não volto mais à igreja, não acredito mais em pastores. Então esse é o maior problema. Outra coisa é o som alto demais. Por que pessoas saem da igreja? Várias pessoas saem da igreja por causa do som. O som alto demais. E as pessoas de uma certa idade não suportam o som alto. Tem que ser feito um trabalho de som nas igrejas. Então isso foi uma pesquisa muito séria. O som tem que ser agradável. Tem igreja que põe o som no último volume. Pessoas estão saindo das igrejas por causa do som alto. Não há uma distribuição. Outra coisa que faz as pessoas, falta de mensagens ungidas. Mensagens ungidas. Daqui, ó, do púlpito. Ser um pregador que emociona vai exigir de nós jejum e oração, irmãos. Não dá para abrir a Bíblia na hora da pregação. O nosso povo está tendo oportunidade de conhecer coisas mais profundas. O nosso povo não é bobo. A Igreja Católica escondeu a Bíblia dos católicos. Ninguém podia ler a Bíblia. Era de exclusiva interpretação dos sacerdotes. Depois de Gutenberg, depois de Lutero, quando a Bíblia foi impressa e as pessoas tiveram acesso às Bíblias, começaram a ler, podiam pesquisar, a Igreja Católica começou a perder. E até hoje vem perdendo. Hoje nós temos a internet. Hoje nós temos livros. Hoje tem CDs de pregações. Hoje tem conferencistas nas igrejas todas. Hoje um sermão passa de mão em mão da noite para o dia. Mais de 10 mil pessoas se conectam e assistem um culto lá, fulano de tal, lá nos Estados Unidos ou aqui, onde for. E os pastores vão continuar sem mensagens ungidas aqui do púlpito. E os pastores vão continuar abrindo as Bíblias. Aí as pessoas saem da igreja e vão procurar alimento, porque a ovelha tem fome. O pastor tem que preparar sermões. Ele tem que ter um esboço de sermão. Não dá para ficar gritando. E Jesus apareceu para Paulo. E Jesus apareceu para Paulo. Dá um grito aí, Jesus apareceu para Paulo. Grita, Paulo. Isso não dá mais. Não dá mais. Acabou isso. Acabou esse negócio. E Jesus vinha, e ele vinha, e ele vinha, e ele vinha, e ele vinha, ele vinha. Irmãos, vamos cair na real. Isso não está segurando. Eu estou com um e-mail ali dentro. Uma mulher dizendo para mim: pastor Jorge, eu estou adulterando com o pastor da igreja. Eu preciso de socorro.
Porque o pastor grita o tempo todo no púlpito, pastor Jorge. E ele prega exatamente o contrário do que ele faz comigo. Muitas vezes ele me chama dentro do escritório. E depois do culto tem relações sexuais comigo. Um pastor em Belo Horizonte, até o nó na garganta, ele manteve relação sexual com a secretária dentro do batistério da igreja, porque lá dentro tinha um colchão que o vigia dormia. Nosso pastor, nossos 3 líderes batistas, os 3 líderes batistas, em um ano os 3 caíram. O presidente da ordem de pastores batistas, o nosso principal pastor, pregador em todos os congressos para pastores, adulterou dentro da igreja, foi notícia no jornal, na capa, foi doloroso. E o nosso escritor das revistas de escola dominical engravidou uma irmã dentro da igreja. O meio batista, há 5 anos atrás, foi literalmente abalado, as 3 colunas, tudo com mulher. Eu escrevi um livrinho sobre isso, a artimanha das trevas, quedas de pastores. Esse livro que o pastor Silas falou é fracasso, não, é preparado para ser grande, né? Então eu tenho pedido a Deus que me dê a graça de ter mensagens ungidas. Os grandes sermões de Spurgeon, de Moody, George Miller, eram sermões lidos. Nós criticamos muito a igreja católica, né? Nós temos costume de criticar muito. Mas a igreja católica não exige nenhum grito do sacerdote. Ela não exige que o pregador seja um artista. A igreja católica não exige. E nosso povo está querendo que nós sejamos artistas. Olha o que eu vou repetir. Nós criticamos muito a igreja católica. O Papa chega lá na janelinha, eu já vi o Papa chegar na Itália, ele só faz assim, ó. Todo mundo chora. Ele não abre a boca. Ele lê. Eu vi o João Paulo II fazendo uma vez uma aparição lá, num domingo pela manhã. Só dele aparecer, e ele só abençoou os católicos. As pessoas desmaiavam, as pessoas choravam. Nós, os pastores, as igrejas estão querendo que nós sejamos artistas do púlpito. E tem pastor que está ficando em frente ao espelho, grita assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou lá. A unção é o principal elemento acompanhado do conhecimento, ou conhecimento e a unção. As duas coisas juntas. Nós, como pregadores, precisamos saber que se as pessoas tiverem um alimento dado por nós, o pastor da igreja, você pregando uma mensagem daqui ungida, desse lugar, estou ilustrando com esse púlpito, mas serve para o meu púlpito também. Pode vir o pregador que for na igreja. Se ele pregar exatamente o que você pregou, ele estará confirmando o seu ministério. Se ele não pregar, não tem problema, porque você já pregou uma mensagem ungida. O pastor reverendo Antônio Elias, que partiu para a eternidade, quem conheceu o reverendo Antônio Elias? Muitos conheceram. Ele não pregava um sermão sem chorar, sem as lágrimas descerem nos seus olhos. O pastor Ernesto Tonin está na velhice aí, mas no início de renovação espiritual, só Deus sabe como esse homem foi um grande instrumento. Pastor Rosivaldo de Araújo, homens que marcaram hoje. Nós nos emocionamos por coisas mais elementares, irmãos. Nós, os pastores, precisamos pregar mensagens ungidas. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Fui pregar na formatura de medicina, agora em Belo Horizonte, no meio do ano, uma grande faculdade. Estou vendo a Sandra falar que ela está lá, os doutores estão ávidos por ouvir a palavra de Deus, né? E antes de mim um pastor falou, ele falou sobre Rui Barbosa, falou sobre 10, ele não citou um texto bíblico, irmãos.
ele leu um texto bíblico e não voltou nele mais. Falou sobre filósofos. Ele queria impressionar. Eu falei, Deus, será que eu estou assim também? Que diante de uma plateia de formandos de medicina, eu vou babar, Deus? O padre falou de política. O do Seixenoye falou do pensamento positivo. Eu tinha 10 minutos, falei, Deus, será que eu não vou mudar nada? Será que eu serei mais um falando ali? Eu não aguento, os jovens rindo, os formandos todos conversando. Eu falei, eu não quero falar, Deus. Se for para falar igual esse padre, para falar igual o pastor falou, me dá unção. Comecei a chorar, pus o rosto no chão. Lembrei daquela ilustração daquele moço, que era o orador da turma, e ele falou o Salmo 23. Declamou o Salmo 23 e a plateia aplaudiu. Depois dele, o capelão da faculdade foi falar e disse, olha, jovem, eu vou falar o mesmo salmo que você declamou tão lindamente. E quando ele terminou de declamar o salmo, as pessoas não aplaudiram, as pessoas choraram. Ficaram chorando e naquela formatura, aí o jovem chegou perto do pastor, do capelão e disse, ancião, reitor, o que aconteceu? Eu falei e o povo aplaudiu. E o senhor falou, não teve aplausos e o povo chorou. Ele disse, é porque você conhece o Salmo 23. Eu conheço o Senhor do Salmo 23. Eu conheço o Deus desse Salmo. É isso aí, irmãos. Nós, pastores, precisamos chorar, sentir o sermão, para as pessoas pararem de procurar de galho em galho. Não é vergonha você falar, hoje eu vou conversar com você sobre um texto bíblico. Tem dia que a gente pula, grita, salta, dá cambalhotas. Mas tem dia que nós temos que chorar, entrar dentro do sermão. Mensagens ungidas, elas fazem com que as pessoas não saiam da igreja. Mensagens proféticas, mensagens que fazem Deus ser atraído para aquela reunião. Mensagens que atraem a presença de anjos, subindo e descendo, trazendo respostas. É isso que vai segurar a igreja. Quando o pastor americano falou comigo, ele falou com lágrimas nos olhos. Ele dizia, pastor Jorge, tenho te levado aos Estados Unidos. Eu tenho falado para muitos pastores americanos. Ele disse, pastor Jorge, as pessoas não querem ouvir pensamentos, querem ouvir o que você fez. A sua visita ao hospital, o que aconteceu com você no presídio, o que aconteceu com você naquela casa. Elas querem ouvir as suas experiências do púlpito. Não querem ouvir somente as experiências alheias. E tem pastor que não tem experiências pessoais. Ele não visita. Os sermões dele não são ilustrados com a vida dele. Então, o que mais tem feito, pastores queridos, com que as ovelhas abandonam a igreja? Um dos motivos é a falta de mensagens ungidas. Vamos com a nossa fronte um minutinho, só para a gente pedir a Deus. Um minuto. Fale com Deus. Eu quero mensagens ungidas para a minha vida, Deus. Se você puder comunicar-se com seus gritos, com os pulos, com os chavões, e ter unção, glória a Deus por isso, maravilhoso. Mas se você não puder dar os pulos, não puder gritar, não tiver chavões, e você tiver a unção, é infinitamente melhor do que todos os acessórios. A oração do pastor tem que ser, Deus me dá unção. Eu preciso pregar com unção. Por isso que nós paramos aqui um minuto. Para o pastor ter mensagem, irmãos, ele tem que ler.
ele tem que ouvir. O dinheiro é um negócio assim na vida do pastor, na vida do ser humano. Entenda isso aqui, eu vou falar como administrador, como alguém que estudou economia. O dinheiro é assim. Baseado numa resposta do Almir Pazianotto quando ele era ministro. Almir Pazianotto, por que uma pessoa faz dívidas para se eleger? Ele disse, é porque o poder não tem fundo. O homem é insaciável. Ele pegou essa frase. Essa frase é base de economia. O sujeito, ele guarda 10 mil. Ele não se satisfaz com 10 mil. Ele quer 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil. O ser humano é insaciável. Uma grade de um carro muda, o sujeito perde a paz de ter aquele carro, que é um Corolla dele, que leva ele onde ele tem que ir, que está em paz, que o carro é dele, zero, ele tem que mudar de carro. A gente vive muito para o que os outros falam. E aí nós, como pregadores, vamos entrando nisso. E nós passamos essa mensagem para a igreja. Você vê que uma igreja como essa foi elogiada aqui pelo pastor Círias. Eu elogiei também, eu e o pastor Adolar. Tudo organizado, limpinho, bonito. Um lugar agradável. O pastor está dizendo. Nós temos que ir para um lugar maior. Porque quem põe pessoas dentro da igreja é Deus. A Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Só que nós que somos pais, se você vai pôr seu filho numa escola, você não acredita somente no hall de entrada da escola. Você entra nas salas. Você quer ver o que está acontecendo com as dependências. Você quer estudar, pôr seu filho para estudar, mas você quer conversar com a educadora. Você põe o seu filho porque você tem confiança na escola. E porque você obtém resultados. É assim, eu falo como diretor do colégio. É assim, abre lá o dia de portas abertas. Os pais entram nas salas, nas dependências, nos banheiros, eles podem ir, podem ver tudo. É agora em novembro. E aí as matrículas são abertas. Para os que já estudam, é dado um prazo e depois entram os novatos, que vão fazer o teste. Deus é a mesma coisa. Se uma igreja não tiver um casal competente para cuidar dos adolescentes, Deus não colocará adolescentes naquela igreja. Se uma igreja não tem um trabalho sério com homens, você não verá conversões de homens na igreja. Se você estruturar um trabalho de homens na igreja, estruturar primeiro, antes de chamar um homem e dizer, olha, você vai cuidar dos homens aqui da igreja. Vai haver uma reunião, não importa se teremos 2 ou 1 ou meio, não importa. Deus começa a pôr homens na igreja. Crianças, tem igrejas que não têm crianças. Foi o erro básico dos americanos. Ao contrário de ter ensinamento para as crianças, eles montaram um parque para as crianças. Parque. As crianças iam para a igreja com bonequinhos desmontáveis. As crianças iam para a igreja com carrinhos. É o que já está acontecendo. As crianças não tinham bíblias. Vamos para a igreja. O menino pegava o Spectreman. O menino pegava o bonequinho para desmanchar e ficar montando durante o culto, joguinho. Eles estão tentando agora dizer para as crianças, vamos para a igreja, pega a Bíblia que o papai te deu. Você está vendo que na igreja brasileira as crianças já estão ficando só com brinquedos? É isso que tira as pessoas da igreja. Isso que tira o interesse, porque depois o desinteresse, porque depois essa criança não volta à igreja. O departamento infantil da igreja
Se tem um lugar que deveria ter todo investimento, é o departamento infantil. Hoje os pais têm que preocupar com a parte de escola bíblica da igreja. Eu fui na maior igreja pregar, posso até citar aqui, o pastor César, lá de Goiânia, a maior igreja de Goiânia. E o pastor César Augusto me mostrando o templo. Olha o templo como é lindo, olha o templo maravilhoso, olha aqui, essas poltronas. E foi mostrando, e mostrando, e mostrando, e mostrando. Há uns 8 anos atrás eu falei, César, e o departamento infantil, onde que é? Onde que estão as salas para as crianças? Ele falou, não tem, eu não pensei, o arquiteto não bolou. Aí falei assim, olha, você está fazendo algo que é uma inversão, você está indo na contramão. A probabilidade de você ter uma colisão aí na frente, você está na contramão, é muito grande. Aí ele chamou o arquiteto dele, o engenheiro, e mudou o projeto. Mudou o projeto, perdeu uma parte do santuário, fez o departamento infantil, pediu perdão a Deus, publicamente, porque Jesus disse, não embarace as crianças. Criança não é o futuro da igreja, criança é o presente de Deus para a igreja, irmãos. Tem uma diferença grande. As crianças nos amam de graça. Uma criança que você beija, ela não esquece. Uma criança que você abraça, ela não esquece. Uma criança que você dá um livrinho para ela, uma bala. O pastor tem que ter sempre uma balinha no bolso para conquistar as crianças, alguma coisa. O menino chorou, você dá uma balinha, dá uma coisa, menino, olha o pastor. Criança tem um coração muito bondoso. Só que essa menina de 8 anos, em pouco tempo ela terá 11. Com 11 ela já é uma mocinha formada. Com mais 2 anos ela terá 12, 15 anos. Ó. Já é pode ser mãe. Essa menina vai te amar. Essa menina não vai sair da igreja. Essa menina vai trazer o namorado dela para a igreja. Essa menina vai falar dos coleguinhas, para os coleguinhas, vamos para a igreja. Mas se você não tiver uma estrutura para crianças, você não terá adolescentes. Se você não tiver uma estrutura para adolescentes, você não terá jovens. Se você não tiver uma estrutura para jovens, você não terá homens na igreja. E a igreja forte não é igreja de mulheres. Biblicamente, igreja forte, que aguentou o tranco, foram as mulheres orando e os homens na linha de batalha, o homem na frente, homens sacerdotes do lar. Então as pessoas saem da igreja porque não tem estrutura na igreja. E Deus não põe pessoas na igreja porque falta estrutura. Então Deus não põe porque não tem, e você não faz porque não tem. Então nós temos que primeiro, olha o que a Bíblia diz, alarga o espaço da tenda e eu vou encher. Então tem uma igreja com um departamento infantil montado, tem um líder para mocidade, um líder para adolescente, o pastor investe nesse ministério, tem folhetos na igreja, tem uma mensagem ungida. Para que a pessoa vai procurar outro lugar, irmãos? Se tem alimento e tem mantimento, se tem uma estrutura, a igreja pode ser longe, que o povo vai lá. A igreja pode ser num lugar que aparentemente nada prosperou, ela começa a prosperar. Então muitas pessoas dizem, eu estou saindo da igreja, pastor, porque meu filho se adaptou em outra igreja. Eu estou saindo da igreja porque lá tem um ministério de danças e a nossa igreja não tem. Pastor, eu estou saindo da igreja porque tem um acampamento. E a nossa igreja não tem acampamentos, congresso de carnaval. Então as pessoas, irmãos, saem da igreja porque nós, pastores, muitas vezes perdemos a visão. Outra questão que as pessoas estão saindo da igreja, falta de um lugar para estacionar carro. Que as igrejas vão ter que pensar nisso. Vai ter que pensar, tem ou não tem que pensar?
Carro não é luxo, carro é necessidade. Quando você comprar um terreno, é melhor comprar num lugar mais afastado, onde exista probabilidade de você comprar outro lote, ou os carros estacionarem, do que você comprar um num lugar aparentemente maravilhoso, mas que não tem jeito do sujeito parar um carro. Por que que as pessoas saem da igreja? Não esquece isso aí, olha. Sede, sóbrios e vigiai. Sai da igreja por causa disso. Pastor, eu não posso parar o carro. Agora nós alugávamos um lote, um terreno, nós alugamos por 10 anos. E o dono nos procurou e falou, pastor, uma construtora. Nós acomodamos. Ficamos acomodados. Terreno alugado, o homem. Mas ele falou, pastor, eu tenho 78 anos e eu quero vender o terreno para a igreja, porque a igreja aluga. Só que eu vi meus 2 filhos discutindo e minha filha discutindo. Quando eu morrer, como é que vai ser o negócio do terreno? Então, antes de morrer, eu estou querendo acertar. Eu estou achando que eu vou morrer dentro de uns 2 anos. Ele falando comigo. Ele falou, eu quero vender o terreno, tipo hoje, 5 milhões à vista. Ele falou, o senhor se lembra que eu procurei o senhor há muitos anos atrás e perguntei para o senhor se o senhor queria comprar, era 500 mil reais. Há 3 anos atrás, agora 5 milhões. Falei, puxa vida. 5 mil, perdi a oportunidade. É onde os carros da igreja param. Os carros da igreja, principalmente os irmãos que têm carro chique, chega e para tudo lá. Carro mais simples, os irmãos param até na esquina, assim. Mas os irmãos que têm BMW, Mercedes, Audi, e sai da igreja mesmo. Aí nós tivemos que comprar o terreno, o preço que o homem quis. Tivemos que pagar o preço que ele quis. E um pastor agora lá de Fortaleza falou comigo, pastor Jorge, eu perdi umas 20 a 30 famílias, que nós alugávamos um lote, e estava alugado só de boca, não tinha um contrato, e eles venderam para o Tribunal de Justiça. O tribunal chegou e fez um prédio do nosso lado. E a minha igreja, nós perdemos mais de 200 membros, os de melhor poder aquisitivo. Não temos um estacionamento. Um lugar para parar carro. Está vendo como que nós, pastores, temos que pensar, irmãos? Está vendo como que nós, não é só montar a igreja, pastor Mirko, você está vendo, agora não é só, tem que pensar. Tem que pensar no departamento infantil, tem que pensar, eu subi ali e vi o espaço para as crianças, tem que pensar nisso. Então nós temos que vigiar horário dos cultos, irmãos. Por que que as pessoas abandonam a igreja? Horário de culto, a igreja que o culto não começa no horário e não termina no horário. Eu recebo 150 novos membros todos os meses das igrejas de Belo Horizonte. Vê se você entende isso. Todos os meses chegam 150 novos membros. Estou falando isso na vista do pastor Carlos, que é pastor auxiliar. Todos os meses eu batizo 100, a média de 100 pessoas. 150 pessoas novas todos os meses, né, pastor? Eu estou vindo aqui porque aqui tem um horário terminado. Aqui não tem barulho depois do culto. Irmãos, quando acaba o culto, as pessoas não podem conversar mais dentro da igreja. A pessoa sobe para a bateria, para o louvor, e começa o louvor outra vez. É a mesma, se tiver música na hora que depois da bênção apostólica, é a mesma coisa na hora que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, as doces consolações, seja com os irmãos, pode ir embora. Aí eu pegar o microfone e começar a pregar outra vez. É a mesma coisa. Já teve o período do louvor, já teve o período da oferta, já teve a pregação, agora a bênção apostólica é uma música ambiente, para as pessoas conversarem um pouco, para dizerem, olha, o meu sermão foi bom, ô querida, Deus te abençoe, porque muitas mulheres vão sair do lado de fora da igreja, e vão encontrar um marido com a cara fechada, não vai poder abrir a boca para falar, um momento de comunhão, um cafezinho, um chazinho, uma coisa que aconteça, que possa
fazer as pessoas participarem. Às vezes você chega na igreja, irmãos, quer chegar cedo na igreja, é proibido. Chegar antes, porque tem alguém no som. Não é verdade? Chega e tem alguém no som, botando para quebrar. Botando para quebrar. Som. Ele não chega. Para que eu vou chegar às 7 horas? Para que eu vou chegar? Ficar escutando um monte de bagunça dessa? Não tem um ambiente de culto. Então por que as pessoas saem da igreja? Eu teria 1000 coisas para falar, mas não vou falar mais não, porque nós vamos orar. E por que as pessoas saem da igreja? Porque elas também veem que o pastor não é integrado nos conselhos. Que o pastor muitas vezes é o primeiro a isolar-se. Que o pastor não sabe de nada que está acontecendo na cidade. Marcha para Jesus, dia da Bíblia, congressos. Aquela igreja é isolada, então a pessoa diz, eu vou ser dessa igreja, então eu não participo de nada. A pessoa conhece alguém que vai na marcha para Jesus, conhece alguém que participa, conhece alguém que levou um Rodolfo da banda Raimundos. Tem igreja que não tem uma programação, não tem uma pessoa que vai lá, todo domingo, só o mesmo pastor, as mesmas flores. Aqui estão até bonitas essas, tem algumas que já serviram até de cabide. Pastor, o mesmo paletó, que já fica até dentro do gabinete, a mesma gravata encebada, os mesmos sermões, a mesma cortina, as mesmas coisas, não tem nada. Aí as pessoas saem da igreja. Aí você fica com raiva da ovelha, você fica chateado, você fala que ela é carnal, enquanto tem que haver reuniões como essas aqui, que você sai daqui e fala, Deus, o meu berçário está um lixo, Deus, o meu departamento infantil precisa de uma reforma, Deus, estamos no final do ano, eu não fui a uma reunião da mocidade, Deus, eu não dei um pastel para as ovelhas esse ano, só pedi dinheiro a elas, só esfolei, tudo cobrado, só arranquei o couro das minhas ovelhas, nem um chazinho, nem um cafezinho, é igualzinho jogar um anzol dentro do rio e falar com o peixe, engole, e o peixe fala, mas no ferro? Aqui é no ferro, aqui é no aço, mas nada, não, aqui é no ferro mesmo, aqui, com a gente aqui, você está pegando o boi de morder, mas dá para jogar, não, põe ao menos uma ração de cachorro para mim aí, não, aqui não, minhoca nem pensar, vocês vão me comer depois, o que eu comer agora vai ser revertido para vocês mesmo, não interessa, a gente come você, mas não dá a ração. É o que as igrejas estão fazendo. Aqui nós não damos nada, pegou o boi com uma oração de vez em quando, no final do culto, seu aniversário. Então nós vamos orar, gente. Por que as pessoas saem da igreja? Eu fiz o convite para as pessoas trazerem pessoas que estavam afastadas da igreja. Nós iríamos fazer uma festa para elas. E eles levaram mais de 300 pessoas. Todos esses problemas aqui, pessoas afastaram da igreja por causa dessas coisas mais simples. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Tudo é possível de ser arrumado, irmãos. Tudo é possível, são coisas simples. Vigiai, porque o diabo anda buscando a quem possa tragar. Ele é o seu adversário. Uma igreja bem, irmãos, significa que famílias vão estar bem. Uma igreja com um pastor alegre, feliz, significa que aquele homem vai poder abençoar milhões de outras pessoas. Deus não tem problema de pôr empresários na igreja. Deus não tem problema
de colocar gente rica na igreja. Não é esse o problema. Deus não tem problemas em colocar um atleta, um jogador de futebol. Não é problema isso para Deus. Eu tenho na seleção brasileira 2 ovelhas que estão aí nessa última seleção. Isso não é problema. O negócio é se a igreja está enviando missionários. O que se faz com o dinheiro da igreja? Essa igreja tem folheto, se tem uma Bíblia para as crianças, se tem um livro para você dar uma ovelha que conversa no seu gabinete com você 2 horas, você despede ela de mãos vazias. Eu não estou dizendo livro meu, o livrinho custa R$5, mas quantas pessoas saem do meu gabinete, eu dou um livrinho de alguém, falo, querido, eu comecei com você 30 minutos, mas leva esse livro aqui. Aquela ovelha, não lembro do que eu conversei com ela, mas depois ela diz, pastor, aquele livrinho que o senhor me deu, falou tudo comigo que eu queria ouvir. É um visitante que veio à igreja, olha, os visitantes aqui vão ganhar um folhetim, um convite, um livrinho, um CD de pregação. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Um CD, um DVD, custa quanto? R$3, R$2? Oh Deus, abre o nosso entendimento. O mundo está aí, sugando os nossos jovens. As boates estão com as suas mandíbulas abertas, dizendo, jovens venham, jovens venham. As mulheres estão aí. O inimigo laçando mulheres. Shoppings lindos. Luzes. Encontros. Olha aí quantas empresas fazem encontros de mulheres que vão sair vendendo os produtos delas. Amway, Natura. Quantas empresas multinacionais perceberam o valor do relacionamento. Pessoas saem de casa em casa, a igreja muitas vezes fechada segunda, fechada terça-feira, fechada quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pastores com ciúmes, com medo de pôr a igreja na mão de alguém que vai dirigir uma reunião de oração, de estudo bíblico. Deus, por que as pessoas saem da igreja? Porque muitas vezes nós não temos a relva verdinha. As ovelhas estão com fome, com sede, e nós nos tornamos rancorosos. A igreja cresceu porque o pastor conhecia o nome das ovelhas. A igreja cresceu porque o pastor abraçava as ovelhas. Mas estamos nos tornando industriais da fé. Estamos nos tornando simplesmente materialistas. Pastores não têm visitado as ovelhas. Nos ajude, Senhor. Os cultos nos lares fizeram da igreja brasileira um exemplo para o mundo. O amor, a recepção, os padres termina a missa, eles vão para trás do altar, os pastores conquistaram as ovelhas, terminando o culto, eles abraçam as ovelhas e iam para a porta da igreja. Por que estamos perdendo isso, Senhor? Por que os pastores não estão participando do louvor? Por que os pastores não estão tendo mais convites para irem nas casas? Ó Deus, nos ajude, para não perdermos a visão de que a nossa luta é contra Satanás. Não adianta o templo grande, suntuoso, bonito, sem a tua unção, sem a tua presença. Passa a ser uma reunião do Rotary, do Lions. Nos ajude, Deus. Estou falando para homens que têm maior experiência do que eu. Estou falando para jovens pastores. Se nós pudermos, Senhor, fazer com que as pessoas não abandonem a igreja e permaneçam no redil, igual o Senhor fez. O Senhor cuidou das ovelhas e faltava uma, e o Senhor foi buscar essa uma, e o Senhor a encontrou tremendo, gemendo, sofrendo. Que nós paremos de dizer, saiu porque quis, saiu porque é rebelde. Que nós paremos de chamar as pessoas de rebeldes. Saiu porque é ingrata. Não, tem que ver se a relva está melhor do outro lado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã aqui com os pastores de Americana.
Valeu a pena. Americana em Chamas traz os pastores para as reuniões dos pastores, dá um avivamento entre os pastores, dá um avivamento, ilumina o pastor Silas Marins, abençoe seus auxiliares, abençoe, Senhor, todos os pastores, todos os teus filhos desta cidade. Satanás não tem medo de pastor de igreja grande, Satanás não tem medo de pastores que estejam fazendo sucesso, assim como o leão não tem medo do touro mais forte, assim como o predador não tem medo de nenhum animal, ele quer pegar, é o que está isolado. Pode ser o touro mais forte, pode ser o elefante mais forte, se estiver isolado, os predadores o matarão. É isso que tem acontecido com pastores, homens ungidos, abençoados, cheios de vigor, mas estão isolados, e os predadores têm ido até eles, e têm lhes minado as forças, têm destruído as suas famílias, têm lhes dado depressão, câncer, úlcera. Em nome de Jesus, nós estamos repreendendo agora. Esta reunião é a reunião mais importante da região. O prefeito quer vir à reunião do conselho de pastores. Ele não quer ir na Assembleia de Deus, ele não quer ir na Quadrangular, na Batista, individualmente. O prefeito, as autoridades querem se reportar ao conselho de pastores. E no nome de Jesus, obrigado pela vida do prefeito, seus assessores, que esta reunião tenha a presença do prefeito, os vereadores, os secretários, dizendo a pastores, nos abençoem, ministrem a tua bênção sobre nós, façam isso por nós, nós contamos com vocês, ó Deus, una os pastores, e todos os confins da terra irão temer o Senhor. Dá-nos unidade contra Satanás, unidade contra as forças malignas, e dá um avivamento de sabedoria na igreja. Eu profetizo um avivamento. Pastores vão ter motivações, pastores vão chorar do púlpito, pastores vão ver ovelhas beijando as suas mãos, dizendo: pastor, Deus falou comigo através do Senhor hoje. Esse é o maior elogio que um pastor recebe. Deus usou sua vida para falar comigo. Pastor, depois que o Senhor foi em minha casa, as brigas cessaram, houve uma unção, foi como a arca de Deus entrando na casa de Obed-edom. Pastor, depois que o Senhor conversou com meu filho mudou. Pastor, depois que o Senhor atendeu meu marido mudou. Pastor, depois que o Senhor orou na minha empresa, as coisas começaram a acontecer. Pastor, Deus está usando o Senhor para salvar famílias. Faz isso conosco. Vamos ficar em pé e eu devolvo a palavra para o pastor. Antes, dá uma olhada para quem está do teu lado. Olha e diga assim: as suas ovelhas não vão sair da igreja. Você vai fazer a sua parte. Põe aí essa. Você vai fazer a sua parte. Dá um aplauso para Jesus, dá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Só encerrando aqui. Eu perguntei a uma família que foi para a igreja, e eu falei assim: por que vocês estão vindo para essa igreja? Porque a gente tem um culto de recepção de membros. Aí ela falou: pastor, o nosso pastor, ele agora está só envolvido com política. Tudo dele é política. A preocupação dele deixou de ser a bíblica. Está vendo outro motivo? E o nosso pastor era um homem muito ungido. Mas agora tudo dele é só política, política, política. Então, política eu já escuto no meu trabalho. Ele falando: eu sou engenheiro e trabalhar no Palácio do Governador. Política eu escuto o dia inteiro. Eu quero ir para a igreja para me alimentar. Quer dizer, as ovelhas estão com sede. Vamos dar um aplauso para Jesus? Vamos. Deus te abençoe.